Sentar um pouquinho. Celebra a missa de sétimo dia por Isaura, que Deus lhe deu descanso eterno. Hoje, lá em Roma, há pouco tempo, cerca de 1 hora pelo menos, terminou a Santa Missa de início do pontificado do Papa Leão XIV. Depois da morte do Papa Francisco, os cardeais se reuniram nas congregações gerais, estudaram, refletiram sobre a situação da Igreja no tempo atual. Depois entraram em conclave e, assistidos pelo Espírito Santo, escolheram o Papa Leão. Por isso, hoje, é preciso, nesse dia que nos fala tanto do Espírito Santo, nós meditarmos um pouco a respeito da missão do Papa. O Concílio Vaticano I nos diz que o primado de Pedro é princípio e fundamento da unidade da fé e da comunhão na Igreja. E no preâmbulo desse documento, chamado Pastor Aeternus, os padres conciliares disseram, de modo bem claro, que na Igreja há uma multiformidade de carismas, há apóstolos e há doutores, há uma multidão de pessoas, e o Espírito Santo, ele sopra onde quer, e com muitos carismas e ministérios, a Igreja se enriquece. Mas para fazer esta unidade na fé e na comunhão, Cristo instituiu um primado, que foi o primado de Pedro. O escolheu entre os apóstolos e colocou como primeiro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Mas como o Romano Pontífice, o Santo Padre Papa, exerce esse munus de ser princípio e fundamento da unidade de fé e de comunhão da Igreja, a teologia nos mostra, a doutrina da Igreja nos mostra 3 formas, ou 3 tríplice munus do ministério petrino. Primeiro, a unidade de fé. Segundo, a unidade de culto. E terceiro, a unidade de governo. Como nós não somos protestantes, nem somos ortodoxos, da Igreja Ortodoxa, nem somos sede-vacantistas, nem teóricos, nem práticos, nós devemos conhecer um pouco esse ministério do Papa para aderirmos a ele e amarmos e rezarmos por ele. Mas como o Papa exerce a unidade de fé? São Pedro, ao ouvir de Jesus Cristo o chamado para o primado, São Pedro ouve também uma promessa de Jesus. Pedro, Pedro, Satanás quis te joeirar como se faz com o trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. De modo que a primeira missão do Santo Padre Papa é nos confirmar na fé. Na fé que vem dos apóstolos, da fé que é uma adesão da nossa inteligência às verdades reveladas por Deus, e a fé que também é uma resposta ao Deus que se revela a nós. Uma resposta da nossa inteligência, mas uma resposta também da nossa vontade. O Papa, pois, é este princípio e fundamento da unidade de fé. E para isso ele é assistido
Sobretudo quando ele fala ex cátedra, ou seja, quando ele fala como doutor e pastor de todas as almas, quando ele, usando do seu munus petrino, ele nos ensina, e de modo definitivo, verdades de fé e de costumes. O Espírito Santo o assiste de modo especial para que ele não erre, para que ele seja infalível. Isto é o cumprimento da promessa de Jesus, que diz aos apóstolos: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Como Jesus Cristo colocaria tal condição para nós sermos salvos, o crer e o ser batizado, se por outro lado ele não desse garantias de que aquilo que nós vamos ouvir fosse verdade, fosse a verdade. Portanto, ele garante que aqueles que ele colocou à frente da sua igreja, com esse munus petrino, como diz a doutrina católica, ele garante aí uma assistência especial, que em verdades de fé e em verdades de moral, o Papa, ele é infalível, dentro daquelas condições que nós acabamos de falar. Isso para nós é uma garantia muito grande de que nós não nos perdemos. Uma das características das igrejas separadas é que não tem essa unidade de fé. Cada um crê à sua maneira, ou crê pela metade. Santo Tomás diz que quando se crê em algumas coisas e se rejeita outras, a pessoa não crê em nada, porque na realidade só crê naquilo que deseja, ou só crê na sua própria inteligência, e não como a submissão da nossa inteligência e depois da nossa vontade ao próprio Deus, que nos garante, através da sua igreja, que nós estamos na verdade. E é claro que essa assistência prometida por nosso Senhor, no primado de Pedro, ela vem de modo contínuo, desde São Pedro até os dias de hoje. E, na verdade, os sucessores de Pedro são a própria pessoa de Pedro que está presente na história. E o primado de Pedro, diz lá o Concílio Vaticano I, ele é perpétuo, ele não se acaba e vai até o fim do mundo. E o primado de Pedro através de seus sucessores. Isso para nós é uma garantia de que nós estamos no caminho certo, de que estamos na igreja de Cristo, que podemos, com tranquilidade, atender àquele pedido de nosso Senhor: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. Portanto, ouvir Pedro é ouvir Cristo, e desprezar Pedro é desprezar o próprio Jesus Cristo. Ele é princípio de unidade de fé. Mas também é princípio de unidade de culto. A unidade da igreja é a unidade de culto, ou seja, o culto que se centraliza na Eucaristia. Por isso o Papa, ele é quem regula o culto. E regula o culto porque regula a adoração de toda a igreja a Deus. A liturgia é o culto público que o Filho faz ao Pai, como diz lá a encíclica Mediator Dei. O Filho faz ao Pai, o Filho se submete ao Pai e faz esse culto que se centraliza no santo sacrifício da missa. Mas a liturgia é esse culto público que Cristo faz, que o Filho faz ao Pai, com a sua igreja, e como cabeça da sua igreja, com todo o seu corpo, que somos nós, os membros dessa igreja. Portanto, a liturgia é feita pelo próprio Filho, pelo próprio Jesus Cristo. Como ele faz com a igreja, Cristo colocou como cabeça na igreja. Então, o Romano Pontífice, o
O Santo Padre, o Papa, ele é esse princípio e fundamento de unidade de culto. Quando se fala culto, não se fala de rito. A igreja possui 23 ritos, mas o culto é o culto da Eucaristia. Por isso, toda a Eucaristia deve ser em comunhão com o Romano Pontífice. Não se ter uma Eucaristia que não seja em comunhão com o Romano Pontífice é uma violência à própria razão, quando se coloca que o Papa é fundamento desse culto. Como eu vou fazer um culto público com Cristo se eu estou separado do seu corpo? É algo falso, é incoerente. Por isso diz lá a encíclica Ecclesia de Eucaristia, que que a Eucaristia, para ser licitamente celebrada, deve estar em comunhão com o Romano Pontífice, em comunhão com a Igreja. E se eu perco essa comunhão com a Igreja, esse culto, embora seja um culto verdadeiro, existe uma incoerência na sua prática, porque o Papa é o princípio e fundamento da unidade de culto. E é ele quem regula esse culto. E no regular esse culto, e no determinar um culto, o Papa goza também de infalibilidade. Embora não seja uma verdade de fé e de costumes, quando um Papa aprova um rito próprio, esse fato de aprovar um rito próprio está intimamente ligado à verdade de fé e de costumes. Então, a assistência prometida por Jesus Cristo, que é dada ao Papa na definição ex cátedra de verdade de fé e de costumes, ela também se aplica a quando o Papa ele determina um culto, ou ele aprova um rito, exatamente porque as duas coisas estão interligadas. Um Papa jamais poderia aprovar um rito que fosse em si mesmo, não estou dizendo na prática, mas em si mesmo, prejudicial às almas, que levasse as almas para o caminho errado. Um culto que fosse herético, ou um culto que fosse heretizante, iria contra a promessa de Jesus Cristo, que diz: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Portanto, é uma verdade de que o Papa, como princípio e fundamento da unidade de fé, ou seja também como princípio e fundamento da unidade de culto. Exatamente porque o culto é o que há de mais precioso na nossa relação com Deus. No culto nós nos prostramos diante dele, e o primeiro que se prostra é o próprio Filho, e se prostra conosco, que é a sua igreja. Seria um contrassenso o Filho se prostrar e a igreja não. O Filho adorar e a igreja não. E ora, como o doce Cristo aqui na terra, ou como o chefe visível da igreja, está o Romano Pontífice. Então essa assistência que é prometida por Cristo a Pedro, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, é dada também aos seus sucessores, como eu disse, que são a presença de Pedro na história. Na verdade, nós temos um chefe supremo, que é Pedro. E Pedro, com os vários nomes que foram sendo colocados hoje, Leão XIV. Então é princípio e fundamento da unidade de culto. Mas é princípio e fundamento também da unidade da comunhão, de governo. Como diz lá o Concílio Vaticano I, princípio de fé e comunhão. E é claro que ele tem esse poder sobre todos e sobre cada um, não só dos bispos, mas de todos nós, de todos os fiéis. E esse poder é dado por Deus exatamente na hora em que ele aceita o primado, aceita ser o Romano Pontífice. É claro que os cardeais assistidos pelo Espírito Santo são instrumentos, mas o poder não vem da igreja, no sentido, não vem do povo. O poder vem do próprio Deus, que dá ao Santo Padre o poder de governo sobre todos e sobre cada um de nós. E com um objetivo único, que é a salvação das almas. A igreja tem esse objetivo, ela é sacramento de salvação. E a missão do Papa é a salvação das almas. Aquele palio que ele recebe e recebeu hoje
depois da leitura do Evangelho, aquele pálio é feito com lã de ovelhas, e aquilo é colocado simbolicamente, porque aquilo representa um rebanho. São as ovelhas que são colocadas nos seus ombros, para que ele possa, assim, carregar a cada um de nós, nos conduzindo para pastos verdejantes e nos encaminhando para o céu. E o anel que logo em seguida é dado a ele, que é o anel de pescador, diz respeito à sua missão no mundo de evangelizar. Então ele cuida do seu rebanho, mas cuida também da evangelização, não só a dintra, mas também a dextra. E é interessante que hoje na homilia, o Santo Padre fala da paz, falou que deve se cessar as guerras, e disse bem claro que a igreja, nós temos que mostrar Jesus Cristo para o mundo, porque só Ele pode trazer a paz. Então é exatamente a doutrina bem clara da igreja nesse sentido. Quer dizer, é o pescador que vai, e depois deixa claro isso, que ele vai pescar nesse mar, vai pescar nesse mundo, que é o mar, e vai trazer as almas para nosso Senhor. Essa grande missão que ele tem. E isso ele faz porque ele é princípio e fundamento da unidade de governo e de comunhão. Adintra para fazer a unidade. Embora nós sejamos muitos e não podemos nos colocar em guetos, em grupos fechados, mas na verdade nós pertencemos a uma igreja como um todo. Então temos que sempre primar por essa comunhão, e essa comunhão tem como princípio e fundamento a pessoa do sucessor de Pedro. Então essa grande missão, sobretudo numa igreja dividida, numa igreja que está passando uma crise muito grande, e uma crise também de fé, de culto, e uma crise também de desrespeito, por uma série de causas históricas, chegamos a este ponto hoje. Então o sucessor de Pedro tem essa dura missão de nos encaminhar numa verdadeira comunhão, num respeito mútuo, mas a comunhão, sobretudo a comunhão, evidentemente, com Deus nosso Senhor, e depois com os irmãos, como membros desse corpo místico, de Cristo. A missão do Papa não é fácil, é muito difícil. É um peso que vai sobre as suas costas. Nós temos, como católicos, que ter amor a Ele. Temos que rezar por Ele. Temos que obedecer a Ele dentro desses princípios de salvação das nossas almas. E temos que cuidar de viver esta união entre nós. Não é fácil, porque numa família há tantas pessoas, há peixes de diversas espécies nessa rede, que é jogada ao mar e pescada. E nós temos que manter essa firmeza na nossa fé, buscar a santidade de vida, mas jamais deixar a igreja. E para nós é um grande privilégio podermos ser membros desse rebanho. Então hoje, no início desse ministério petrino do Papa Leão, é tempo de nós renovarmos a nossa fé na igreja. Nossa fé de que Cristo não abandona a sua igreja. E de que apesar de ser tão maltratada, tão perseguida por fora, que maltratam a igreja, maltratam. Quando o Papa fala uma verdade de moral, por exemplo, quando disse essa semana que o casamento, a família começa com o matrimônio de um homem e uma mulher, quantas críticas. E aqui as pessoas dizem, essa é a doutrina da igreja. Quantas críticas. Mas assim também nós, queremos viver de acordo com a verdade, quantas críticas. Mas essas críticas são um bom sinal, um bom sinal de que a doutrina está sendo falada, está sendo explicada, está sendo mostrada. Então para nós é importante nós rezarmos pelo Santo Padre o Papa e procurarmos viver como filhos fiéis da igreja. Nós cobramos tanto das autoridades e há um direito também de falar das nossas dores, nossos problemas, das nossas dificuldades espirituais. Claro que há. É um direito nosso também de falarmos para os nossos pastores. Mas quando é que nós rezamos por eles?
Quando é que nós procuramos apoiá-los naquilo que diz respeito à salvação e à nossa salvação? Então esse cuidado devemos ter. Depois, a sua missão não é apenas uma missão dentro da igreja, mas a missão da igreja é com todos os homens. É para a salvação de todos. E tudo aquilo que diz respeito aos homens, a igreja tem sua preocupação, dentro dessa medida de salvação das almas. Então, o Papa é para salvar as almas, está ali para salvar as almas, como pastor supremo, mas o seu cuidado é com o ser humano. Por isso, quando se fala da guerra, quando se fala de que deve buscar a paz, quando se fala do cuidado que tem que ter com aqueles velhinhos, com aquelas crianças que sofrem da guerra, faz parte da sua missão, porque é o cuidado do ser humano, como Jesus cuidou de todos. E o cuidado material também. O que era aquela cura, se não o cuidado material? O que era da multiplicação dos pães, se não também o cuidado material? Até o cuidado com a própria natureza, no sentido de que está a serviço do homem, não como deusa, mas como está a serviço do homem, também é um cuidado no sentido de orientar os fiéis a terem certo zelo, certo cuidado mesmo, em vista do bem comum, não só de hoje, mas das gerações futuras. Não há problema algum nisso. O problema é quando se inverte a posição e coloca os bens materiais acima, e quando o ser humano é visto apenas como um verme ou uma coisa material, sem essa dimensão de vida eterna. O problema é quando há essa inversão. Mas a missão da igreja, Leão XIII mostra lá na Rerum Novarum, fica bem claro. Depois os papas, quando falam da doutrina social da igreja, falam exatamente nesse sentido, do ser humano, pela dignidade que o ser humano tem de imagem de Deus, e de todo fiel batizado de imagem e semelhança de Deus. Então o cuidado da igreja é com o ser humano como um todo, mas em vista de algo muito maior do que as coisas da terra, que é a vida eterna. Então hoje renovemos nossa confissão católica. Vamos agora cantar juntos o credo de Nicéia, faz agora 1700 anos, esse ano de 2025. Vamos renovar nossa fé da igreja, a fé nas verdades que a igreja sempre nos transmitiu, e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado porque eu sou católico. Obrigado, Senhor, porque eu estou membro desse corpo místico do vosso Filho. Obrigado, Senhor, por poder participar com a minha vida e participar sempre do culto que essa igreja presta a vós. Obrigado, Senhor, por ter a missa, por ter e essa graça de termos a missa na forma antiga, que é uma garantia, nos mostra de modo bem visível, e de modo falando modernamente falando, de modo plástico e claro, nesse culto que se presta a vós. Muito obrigado, Senhor. E vamos renovar nosso compromisso com a nossa vida católica, não só na igreja, mas também no mundo. Porque ser católico na igreja é fácil. Todos cantamos, rezamos, muito bem. Mas no mundo, da porta para fora, como eu vou viver a minha vida católica? Porque a missa, ela deve continuar no dia a dia, nos seus frutos e na nossa vida. O Dom Antônio de Castro Maia dizia que a missa dominical deve preencher a nossa semana, e preencher os seus efeitos, preencher aquilo que nós recebemos aqui para colocarmos em prática no dia a dia. Então vamos agradecer a Deus por todas essas graças e esses bens que nós recebemos, que são dons gratuitos que nós não merecemos, e vamos fazer o compromisso de ter uma vida católica mais firme, apesar das perseguições, das incompreensões. Vamos pedir a nosso Senhor forças, e o Espírito Santo nos dê essa fortaleza para que possamos continuar esta caminhada. E que Nossa Senhora então nos ajude e nos proteja. Amém.